Verdades Básicas Cristãs. Parte 14. No vídeo anterior, estudamos a constituição do homem conforme revelada nas Escrituras. Com base em Gênesis 2 verso 7, vimos que o ser humano foi formado do pó da terra, o corpo, recebeu o fôlego de vida, o espírito, e tornou-se uma alma vivente. Assim, o homem é um ser tripartido, espírito, alma e corpo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Neste vídeo, damos um passo além para entender como essa constituição humana é afetada pela salvação oferecida por Deus. Salvação do homem. Salvação do espírito e vida eterna. A salvação do espírito do homem corresponde ao recebimento da vida eterna, pela regeneração, novo nascimento e filiação, juntamente com a reconciliação e a justificação pelo perdão dos pecados, recebidas pela graça, por meio da fé no sangue de Jesus, que trouxe a redenção, pela expiação e propiciação dos pecados, pela cruz e pela ressurreição. Desta forma, a salvação do Espírito só depende da obra redentora de Deus e de nossa fé nela, sendo definitiva e imutável, independentemente do que tenhamos feito antes ou venhamos a fazer depois. 2 Coríntios 5 verso 17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Gálatas 6 verso 15. Pois nem a circuncisão nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Não há salvação do Espírito sem o novo nascimento e nenhuma ação do homem pode alterar isso. Não basta estudar ou fazer parte de alguma religião sem ter nascido de novo. Na cristandade tem muita gente simpática ao Evangelho, que gosta de andar no meio dos cristãos, mas que não nasceu de novo. Efésios 4 verso 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Deus criou um novo homem. Primeiro ele fez Adão. Agora em Cristo, quando cremos, nos convertemos e nascemos de novo, somos feitos um novo homem, uma nova criação. Este novo homem é o nosso espírito regenerado, também chamado de homem interior. Quando Adão foi formado, ele recebeu a vida da criação. Quando nosso espírito nasce de novo, nós recebemos a vida eterna, que é a vida não criada de Deus. Romanos 7 verso 22. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. 2 Coríntios 4 verso 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Assim que o espírito é regenerado e recebe a vida, o Espírito Santo vem habitar dentro dele e o homem passa a ter comunhão com Deus. O novo nascimento e a salvação do espírito devem resultar em mudança e produzir frutos, sendo evidenciado por não se viver mais, habitualmente, no pecado, pela vitória sobre o mundo, por conhecer e crer em Deus e por andar em amor e retidão. Salvação da alma, santificação e recompensa. A salvação da alma, ao contrário da salvação do espírito, que é instantânea e definitiva, representa, por um lado, um processo contínuo de crescimento e transformação, que se estende ao longo de toda a vida e se inicia logo após o novo nascimento. Por outro lado, pode, também, conter um aspecto posicional instantâneo, em momentos específicos de tomada de consciência de nossa posição em Cristo, como sendo nossa santificação, em nosso novo espírito, ou de decisão pessoal de se consagrar a Deus e se afastar do pecado e do agir independente de Deus. Em relação ao aspecto posicional, a santificação não depende de esforço próprio e é Cristo como nossa vida e santificação. 1 Coríntios 1 verso 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Filipenses 1 verso 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo. Gálatas 2 verso 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. Os reformadores e os irmãos que se reuniam para as conferências em Keswick,
como Evan Hopkins, Inglaterra, entendiam a santificação, não como um processo, mas como um ato definitivo, pela fé e união com Cristo, sendo um dom divino decorrente da nova criação, e possibilitando uma vitória uniforme e permanente sobre o pecado. 1 Coríntios 1 verso 2. A Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Pentecostais entendem a santificação como uma segunda experiência, relacionada com o que consideram como batismo, ou enchimento, com o Espírito Santo, distinta da experiência inicial do novo nascimento. Alguns dentre eles, como as Assembleias de Deus, aceitam a santificação como progressiva, após a segunda experiência pelo enchimento do Espírito Santo, mas nunca completa, ao contrário de outros, como os nazarenos, que entendem ser possível uma completa santificação. Dispensacionalistas consideram que a santificação dependa, tanto da soberania e ação de Deus, como da participação humana. Entendem o recebimento do Espírito Santo de habitação em nossa regeneração, como experiência distinta do enchimento e plenitude do Espírito Santo, conduzindo-nos à maturidade e ao crescimento cristão pela revelação de Cristo como a nossa vida. Wesleyanos defendem a santificação como uma experiência prática e ética e não se importam muito com doutrina ou definições, mas com a fé que opera pelo amor de Deus. A santificação completa, sem estágios, conduzindo à perfeição no amor, à purificação do coração e à morte para o pecado. Santificação significa se separar do mal, se consagrar a Deus e se encher do Espírito Santo. Romanos 6 verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Romanos 12 verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Existem versos na Bíblia que mostram que a santificação depende tanto da ação de Deus, como da ação do homem. 1 Tessalonicenses 5 verso 23 e 24. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, e ele também o fará. 1 Pedro 1 do verso 13 ao 16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. A santificação é a vontade de Deus para todos os seus filhos e existem consequências para os que não a buscam. 1 Tessalonicenses 4 do verso 3 ao 5. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Hebreus 12 do verso 13 ao 15. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A salvação do Espírito nos é dada, gratuitamente, e depende somente da graça de Deus, mas a recompensa, ou galardão, depende das obras, da salvação da alma e da santificação, ainda que a santificação, também dependa da graça e da ação de Deus. Apocalipse 22 verso 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. 1 Coríntios 3 verso 8. Ora, uma só coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Mateus 16 verso 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e, então, retribuirá a cada um conforme as suas obras. A salvação do Espírito diz respeito à vida eterna, mas não garante a recompensa futura. A recompensa tem a ver com o reinar com Cristo no milênio e com a posição futura na glória, e nem todos os cristãos vão entrar no reino ou ter o mesmo brilho e posição na glória.
Mas perder a recompensa, ou não entrar no reino, não significa perder a salvação eterna do nosso espírito, que recebemos gratuita e definitivamente pela graça de Deus por meio da fé. Este tema será novamente considerado no capítulo sobre a perseverança dos santos. Mateus 7 do verso 21 ao 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.